E aí, prestou Famema esses dias e ficou com algumas dúvidas aí em exercício de história? Lembre que, além de hoje aqui com vídeo de exercícios, vou montar uma playlist então com a resolução dos exercícios de história que caíram aí na última prova da Famema. É isso aí, vem comigo então depois da vinheta. É isso aí, sou louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis História em Casa nessa resolvidinha do saber, porque hoje a gente vai aí de exercícios, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho, também segue a gente lá no Instagram, no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? E não esquece também de compartilhar o canal com a galera e de deixar o seu comentário aí, quero ver, pô, fala, professor, comenta lá, resolve tal vestibular de história. Então, né, faça o seu pedido aí que eu te atenderei. Esse exercício aqui, o primeiro exercício que caiu lá na prova da Famema, para quem presta aí especificamente, é claro, mas também provas, né, parecidas aí com a Unesp, até pela realização da VUNESP aí desse vestibular. Mas está aí, Faculdade de Medicina de Marília, né, o cristianismo romano na Europa Ocidental e Central, então ele já começou puxando a questão da religião, né, o cristianismo romano, e aí vem nas regiões da Europa Ocidental e Central. Aí ele fala também do cristianismo ortodoxo grego, isso em Bizâncio, se você lembra Bizâncio, Império Bizantino, Constantinopla, né? E na Europa Oriental, o leste europeu, Islã, que religião que é, gente? Muçulmano, né? O islamismo, do Irã à Espanha, olha a região então, Irã à Espanha, que aí você lembra, né? Não só ali região do Irã, mas a região também da Península Arábica, o norte da África e até a presença dos árabes, dos muçulmanos na Península Ibérica, em território não só espanhol, mas português também por muito tempo. E claro, o judaísmo, olha lá, uma outra religião que ele coloca aí, o judaísmo dos judeus da diáspora. Lembre que a diáspora é o processo de dispersão dos hebreus ou dos judeus após, né, o ano 70 depois de Cristo, quando o Império Romano protagonizou lá uma violenta repressão aos judeus, né, levando à destruição do Templo de Jerusalém também e a dispersão dos judeus pelo mundo. Esse texto aí que aparece para vocês é do Jacques Le Goff. Se você já ouviu falar desse cara aqui, esse cara é um grande historiador da Idade Média. E ele está colocando para você num título aí, né, o título do livro dele, O Deus da Idade Média. Bom, segue aí para vocês que o exercício perguntou aí, considerando o conteúdo do excerto, que é esse trecho aí que foi retirado do livro, e conhecimento sobre a história, possivelmente sobre a Idade Média, responda. Se associou aí possivelmente, não sei se você se ligou, mas religião, algumas regiões aí geográficas também, certo? Mas vamos para a alternativa A lá que você está acompanhando aí na sequência, que pintou para você. A alternativa A fala da natureza das relações entre as pessoas derivou acentuadamente das crenças religiosas dos grupos sociais. Bom, se a gente for considerar essa ideia de que a natureza das relações entre pessoas, olha lá, pessoas que às vezes, é claro, podiam ser de uma determinada religião e, consequentemente, perseguia a pessoa de uma outra religião ou aceitá-la aí, mas com algumas restrições. Então vem essa ideia de que a natureza das relações entre as pessoas, né, derivou então acentuadamente das crenças religiosas dos grupos sociais. Bom, pode ser associado de repente, é claro, se você for pegar, né, o capitalismo também colocado na questão aí não só dos judeus, mas dos cristãos novos também pode aparecer, os judeus convertidos ao cristianismo, né, mas também dessas relações aí que colocam até do próprio mundo islâmico, né, sobre territórios aí em que a população era ou judaica, hebraica, ou também aí católica, né, ou melhor ainda no momento da invasão deles, cristãos, né? Então ficar esperto aí de que ao longo da Idade Média você tem não só essas relações, às vezes de dominação, de poder, mas às vezes de tolerância, de aceitação, inclusive dos islâmicos, dos muçulmanos, em relação à religião judaica e à religião também
cristã, né? E lembrando que o catolicismo aí ele vai aparecer mais para final do século XI, né? Com aquele processo de cisma do Oriente, de separação da igreja cristã em duas, em 1054, que nós temos lá então o surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana no Ocidente, com a sede em Roma e a figura do Papa como líder supremo, e a Igreja Cristã Ortodoxa Grega lá no caso do Oriente, né, ou da região lá do que seria o antigo Império Romano do Oriente ou o Império Bizantino. Mas essa alternativa A poderia ser, de repente, parece interessante. Vamos deixá-la um pouco aí em suspenso, porque ela tá meio estranha, né? Tipo, não parece muito essa ideia ali, mas como ele falou de regiões, às vezes grupos sociais, né? E tem a ver com essas crenças religiosas também, acho essa interessante por enquanto. Vamos para a letra B. O poder do Papa, restrito aos assuntos religiosos, o Papa aí ao longo da Idade Média, ele ficou restrito só a assuntos religiosos? Se você for lembrar de que o Papa se intromete em assuntos políticos, né, ao longo da Idade Média, aquela chamada querela das investiduras, que é um movimento aí de atrito entre, né, reis lá, ou imperadores do Sacro Império Romano Germânico, e o Papa pela investidura, né, religiosa ou investidura laica lá, né, dos membros da Igreja, né, da ordem dos cargos eclesiásticos, me desculpe. Mas, então, o poder do Papa, restrito aos assuntos religiosos, foi universalmente aceito pelas autoridades religiosas. O que é interessante é que ele coloca quais autoridades religiosas? Só as cristãs, as católicas, todas as autoridades religiosas? Tipo, acredito que nem aí, né, com essa questão do cisma do Oriente e tal, você tem esse contexto aí de que o Papa não foi reconhecido como líder da Igreja Cristã Ortodoxa Grega, da Igreja lá do Oriente do Império Bizantino, e nem também pelos muçulmanos. Então, acho que essa aí, a alternativa B, está errada. Lembrando a alternativa C que vem na sequência aí. A aliança militar de reis católicos e ortodoxos impediu a expansão do islamismo no continente. Primeiro, rolou uma aliança militar entre reis que eram católicos e da Igreja Cristã Ortodoxa Grega? Acho que não. Primeiro que quando a gente fala, não é bem rei ortodoxo, né? Mas seria o imperador lá do Império Bizantino, que é da Igreja Cristã Ortodoxa Grega. E reis católicos e aliança mesmo com o imperador ortodoxo, não. E ainda mais, isso nenhuma, né, não existiu e também não impediu a expansão do islamismo, né, em direção aí ao continente europeu, no continente que essa expansão do islamismo aconteceu. Né? Lembra que, é claro, não em toda aí a Europa e tudo mais, mas se pode falar de que eles ficaram mais de 7 séculos, né, ou 7 séculos na região da Península Ibérica, principalmente no sul da Espanha. Então, acho que é uma coisa assim de falar de que o que impediu a expansão do islamismo no continente europeu, não sei se você lembra, mas foram as defesas feitas principalmente lá pelo majordomos do reino dos francos, Carlos Martel, que na famosa Batalha de Poitiers, no ano de 732, barrou o avanço dos árabes, dos muçulmanos, pelo resto aí da Europa. Então, essa alternativa C, falando de aliança militar de rei católico e rei ortodoxo, e ainda impedindo a expansão do islamismo, que nem foi impedida, não. Bom, a alternativa C está errada também, vamos para D na sequência. Na D, o clima de paz política caracterizou as interações entre as formações religiosas monoteístas. Paz política caracterizou interação entre formação religiosa monoteísta? As 3 grandes religiões monoteístas do mundo nunca tretaram? A igreja cristã e a igreja muçulmana nunca tretou? Se a gente for pegar lá as cruzadas, né, as expedições militares, mas de caráter religioso, católicas, para expulsar os muçulmanos de Jerusalém, a Terra Santa de Jerusalém, né? E até, claro, atritos aí entre cristãos ou católicos sobre judeus, né? Perseguição a judeus, como falei anteriormente, judeus que se convertiam ao catolicismo para não sofrerem perseguição dos católicos, né? Ou dos cristãos, eram chamados de cristãos novos. E se a gente for considerar, não é muito momento, que é mais para frente, ele está perguntando de Idade Média, mas lembra de Idade Moderna, que vem na sequência, o surgimento de igrejas cristãs protestantes, que também são religiões monoteístas. E tem tretas também entre a igreja cristã e essa igreja protestante que vai surgir. Bom, eu acho, não sei você aí, que a alternativa D também está errada. E a alternativa E que vem na sequência.
A oposição ao culto de imagens uniu, do ponto de vista doutrinal, as religiões oriundas da Bíblia hebraica. Lembre que ele está meio que tentando te confundir, mas essa ideia de oposição ao culto de imagens vem, por exemplo, lá do Império Bizantino, que é aquele movimento de iconoclastia, de destruir imagens religiosas. E, na verdade, envolve, né, além de discussões de teologia e tudo mais, né, religiosos, mas você tem essa questão de o imperador bizantino tentar meio que ferrar a questão, né, financeira da igreja em vender essas imagens religiosas também. E lembrando que o culto de imagens é uma coisa criticada mais para frente, também na Idade Moderna, na Reforma Religiosa, na Reforma Protestante, na Reforma do Lutero, do Martinho Lutero lá na Alemanha, na Idade Moderna. E também uniu do ponto de vista doutrinal as religiões oriundas da Bíblia hebraica, tipo, se você for considerar quais religiões são oriundas da Bíblia hebraica, os judeus, acredito que sim, você poderia falar. Poderia falar também, é claro, dos cristãos, né? Se você for lembrar que a Bíblia aí católica ou a Bíblia cristã, o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros são os 5, né, livros da Torá lá, o Pentateuco, né, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, a oposição ao culto, tipo, todas as religiões derivadas da Bíblia hebraica, da religião judaica, hebraica, né, foi contra o culto de imagem. Igreja cristã ou a católica posterior, na verdade, usa imagem até hoje. Então, essa alternativa E está errada. Lembrando que, apesar de uma certa, né, estranheza em relação a essa alternativa A, que não engloba muito bem, o texto ali que apareceu para você parece que foi meio jogado, mas eu acho que tem mais a ver essa ideia de que a natureza das relações que rolaram entre as pessoas na Europa, né, nessas várias localidades que foi colocado no texto aí, na Europa Oriental, no Irã, na Espanha e tudo mais, tem a ver com as crenças religiosas dos grupos sociais. Então, às vezes, um mercador, um comerciante, judeu ou mesmo muçulmano. Eu acho que a alternativa A, que é a correta aí na sequência, você dá uma olhada no gabarito oficial. Se eu não errei, me avisa aí depois nos comentários se está tudo certo. E eu espero que você tenha gostado dessa resolução do exercício da FAMEMA aqui. Ao longo dos próximos, né, dias, eu vou gravar os outros exercícios, se eu não me engano, são 5 exercícios aí da FAMEMA, né, que eu vou comentar então ao longo da semana. Vou abrir uma playlist só então de resolução aí da FAMEMA, mas hoje é do episódio aqui de exercícios então. Espero que você tenha gostado dessa resolução de exercícios da FAMEMA com o Prof. Elvis História em Casa. E também, se você não deu o like ainda no vídeo, dá o like no vídeo já, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram, no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? Não esquece de compartilhar o canal com a galera e deixar o seu comentário aí. Até a próxima resolução de exercícios com o Prof. Elvis História em Casa. Até mais, valeu!